Olá! Nos vídeos anteriores eu me dirigi mais aos professores que passaram há menos tempo pela academia, então teoricamente estão mais em contato com os últimos avanços das teorias na linguística, nos estudos literários, né, e os vídeos tinham por objetivo pensar essa articulação da academia com a sala de aula, né, como as diversas teorias poderiam suportar um trabalho realizado junto aos alunos dos ensinos fundamental e médio. Bom, esse vídeo é mais direcionado para quem está há muito tempo longe da academia e que talvez possa ter tido a impressão nos últimos vídeos que, bom, não é para ele, né, a orientação de algum trabalho para a Feira de Ciências. Por isso eu digo taxativamente. Não é nada disso. Você também pode orientar alunos para trabalhar numa Feira de Ciências. Porque, mesmo que esteja mais tempo afastado da academia, não esteja tão em contato com as últimas teorias, você também tem um conhecimento teórico que está subjacente ao seu trabalho. E também porque tem uma vasta experiência de sala de aula e já viu que algumas estratégias dão certo, algumas estratégias dão errado, né? Quando nós lecionamos, a gente percebe que algumas coisas que a gente fazia no início da carreira, né, não estavam dando muito certo, aí a gente resolve fazer de uma outra forma e percebe que aquilo ali dá um melhor resultado. Esse tipo de experiência também é interessante para essa feira de ciências. Então, nós podemos focar na questão do tema ou em determinada prática de sala de aula. Por exemplo, eu trouxe um exemplo que é a produção textual. A produção textual ela pode ser trabalhada a partir de uma determinada teoria, né? Mas ela também pode ser pensada a partir do objeto ou da finalidade. Na finalidade, eu penso, por exemplo, no Enem, né, os professores que estão preparando alunos para o Exame Nacional de Ensino Médio, eles podem se valer desse interesse, né, que o aluno tem pela prova do Enem, pelos critérios de avaliação de redação da prova do Enem, e trazer isso aí para a sala de aula e desenvolver um trabalho muito interessante. Até porque um dos critérios de avaliação da prova de redação é uma atitude propositiva, né? O aluno apresentar alguma proposta de solução. Então vejam que há um aspecto de cidadania que é importante, que o Enem visa a resgatar com a produção de textos e que pode ser muito bem explorada pelo professor, independente dele estar a par dos últimos avanços das teorias de interpretação e das demais teorias linguísticas ou não. Então ele pode se valer dessa atividade para apresentar um trabalho na Feira de Ciências. Alguma relação da produção textual com a discussão pelo aluno da sua realidade, né, do seu contexto e de como ele pode ter uma atitude propositiva para intervir nessa realidade e melhorá-la. Nós podemos também ter trabalhos de vocabulário, uma experiência que eu conheci e eu achei bastante interessante era a professora levava os alunos a lerem os textos jurídicos, textos legais, né, uma passagem da Constituição, se não me engano, e o trabalho em sala de aula era a tradução, entre aspas, desse texto que está numa linguagem muito mais rebuscada ou distante do senso comum, fazer a tradução desse texto para uma linguagem mais, entre aspas, simples. E isso gerou, inclusive, discussões entre os alunos e as suas famílias, né? Muitas famílias vieram a conhecer o texto constitucional a partir desse trabalho em sala de aula. É um exemplo de um trabalho que seria muito bem-vindo a uma feira de ciências. Uma outra possibilidade também por exemplo, há muitas experiências em sala de aula de os alunos lerem os textos literários, né? Claro que um romance teria que se restringir a uma passagem, mas, por exemplo, se poderia trabalhar com a leitura de
todo o conto, né, se for um conto curto, ou de poemas, né, declamação de poemas. Se essa leitura, por exemplo, for gravada, né, e for disponível, montado um blog da turma, alguma outra estratégia de divulgação, esse trabalho pode servir, inclusive, para um outro tipo de público, como, por exemplo, o público que tem problemas de visão, né, e muitas vezes está apartado da produção literária. Então, essa leitura em voz alta, essa leitura gravada dos textos, pode ter esse componente de inclusão que pode não ter sido pensado no primeiro momento. Então, esse tipo de experiência que relacione aspectos trabalhados em sala de aula, aspectos de leitura, de interpretação, de vocabulário, de gramática, ou mesmo de fruição literária, de fruição artística, podem ser levados a uma feira de ciências em virtude desse componente social, desse componente político, desse componente de discussão de cidadania que eles podem ensejar. Então, professor, o seu trabalho é muito bem-vindo na feira de ciências, ok?